Entrevista dessa semana, a área da saúde novamente. Estou aqui com o cirurgião cardíaco, né, ou cirurgião vascular, que comenta, Siderval Ferreira, 25 anos já de formado, vai estar falando para a gente sobre uma novidade na cirurgia cardíaca. É uma novidade que veio da Europa, parece que já está sendo difundida, né, em várias cidades do país, e ele está trazendo aqui para Marília e já tem novidades nessa área para a gente. Tudo bem, Siderval? Tudo bem, Silvia. Grande prazer tê-lo aqui conosco. E eu quero que você passe para as pessoas a importância dessa cirurgia, o que é que tem de novidade nessa cirurgia, porque quando se fala em cirurgia cardíaca, já imagina o paciente com o tórax aberto, os cirurgiões todos com os bisturis ao lado, né, e o peito aberto, o tórax aberto. Já não é mais assim, então? Sim, não. Ainda continua assim, tem procedimentos novos hoje, a tendência da medicina, principalmente na área da cirurgia cardíaca, é evolutiva. E os procedimentos cada vez menos invasivos, né? Então hoje tem surgido os procedimentos que você não precisa mais abrir o tórax para se fazer uma cirurgia cardíaca. E essa novidade é uma novidade que começou mais ou menos em 2008 a se difundida mais aqui no Brasil. E a gente também está fazendo esses procedimentos, que seria a troca da válvula aórtica por catéter, né? Esse é um procedimento que você pode fazer por duas vias menos invasivas através de catéter. Uma via que a gente se diz apical, que é uma incisão no tórax pequena e passa um catéter pela ponta do coração e você coloca uma válvula aórtica nova, uma prótese aórtica, naquela prótese, naquela aorta que está estenosada, que está fechada essa válvula, assim, entendeu? Ou por via femoral, através da artéria femoral, na virilha, você faz uma punção e consegue chegar até o coração e trocar essa válvula aórtica, né, por via catéter, né? Os pacientes mais beneficiados, então, geralmente... Esse procedimento são procedimentos novos, que ainda tem vários estudos em andamento, que está mostrando bons resultados, mas ainda são procedimentos restritos a uma população que não tenha indicação mais para cirurgia convencional. Porque a cirurgia convencional, que você abre o tórax, vai lá e troca essa válvula aórtica, é uma cirurgia muito consagrada, com resultado muito bom, entendeu? Agora, você colocar uma válvula por catéter, ainda hoje, você tem que fazer nos pacientes que têm uma idade avançada, que não aguentaria mais uma cirurgia de tórax aberto, pacientes que têm morbidades que impediria de se fazer essa cirurgia. Então esse é um procedimento novo que veio para substituir essa cirurgia. Eu acredito que no futuro pacientes jovens vão estar se beneficiando deste procedimento também. Mas ainda vai ter que aguardar a evolução do procedimento ainda, né? Por que você opera hoje os pacientes dessa maneira com catéter para trocar a válvula aórtica? Você opera porque esses pacientes têm patologias associadas, como uma doença pulmonar importante. São pacientes de 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade, e o rim não funciona direito. Requer mais cuidados. Requer muito mais cuidados. E a cirurgia convencional, você põe um paciente na mesa, para esse paciente depois sair um pós-operatório, ele tem que ter um pulmão bom, tem que ter um rim bom, senão vai ter muitas contraindicações com a cirurgia. O risco cirúrgico desse paciente se tornaria muito grande, que impediria de se fazer uma cirurgia nesse tipo de paciente. E essa cirurgia veio, esse procedimento veio para substituir isso, e você conseguir dar uma sobrevida maior a esse paciente, que teoricamente estariam condenados. Esse paciente teria mais, talvez 1 ano de sobrevida, com uma qualidade de vida muito ruim, fazendo quadros de insuficiência cardíaca, com falta de ar, não conseguindo deambular. E você fazendo o procedimento, você vai proporcionar a esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Você vai dilatar essa válvula aórtica que estava estenosada, uma válvula muito fechada, entupida essa válvula. Então você, na hora que coloca essa válvula por catéter, você abre aquela válvula fechada e coloca uma válvula nova ali.
E essa válvula funcionando normal vai facilitar a saída de sangue do coração para todo o corpo. E isso daí vai melhorar a falta de ar do paciente, vai melhorar o coração do paciente. Ele vai ter mais capacidade para deambular, para fazer as coisas. Está sendo bem recebido, então, pelos pacientes? Já tem alguma cirurgia marcada com essa? Já tem, nós já fizemos o procedimento aqui já em Marília, com grande sucesso. Foi uma senhora de 82 anos de idade para 83. Foi rápido, ficou pouco tempo no hospital. Um procedimento que essa é uma das grandes vantagens do procedimento. Como ele é muito menos traumático, o paciente tem uma internação hospitalar muito curta. Muito curta. É um procedimento que convencional você teria aí um paciente operando com essas comorbidades associadas todas, talvez ele iria ficar 10, 15 dias internado. E através do catéter o paciente fica 4, 5 dias internado. Que maravilha, né? Ou até Isso é menos. Muito bom, né? É muito bom. O risco de infecção hospitalar também diminui com esse tipo de cirurgia? Diminui com certeza. Nós não temos ainda uma curva exata de infecção nesse tipo de procedimento, porque o procedimento é muito menos agressivo. Então não é a preocupação do procedimento infecção nesse tipo de procedimento, e sim outras complicações de desprendimento de cálcio da válvula e fazer um quadro de um AVC. AVC é um entupimento de uma artéria do cérebro, porque essas válvulas do coração, como elas estão entupidas, tem muito cálcio nela. Na hora que você vai colocar essa prótese, você tem que fazer uma dilatação disso. E o grande risco é deslocar um cálcio, e esse cálcio pode ir para a cabeça e a pessoa fazer um acidente vascular cerebral, ficar sequelado. Tem esses riscos também, entendeu? Mas a infecção não é a preocupação desse tipo de procedimento, porque é um procedimento muito pouco invasivo e um procedimento muito rápido. Eu acho também que essa cirurgia, essa inovação, ela apareceu numa boa hora, porque muita gente deixa de fazer a cirurgia por conselho médico mesmo, por não suportar a cirurgia pós-operatório. Pode até passar, dizem que sai da mesa de cirurgia, mas não sabe se sai do pós-operatório. Isso é uma verdade. É uma verdade para esse tipo de paciente, é uma verdade. Hoje eles falam que tem em torno de 250 mil procedimentos de troca de válvula aórtica no mundo. É um procedimento que cada vez vai se tornar mais frequente, porque a população... Eu preciso fazer uma pergunta antes, para não fugir disso. Quais são as causas? Por que a população continua tendo esse mal do coração? Quais são os principais fatores que ocasionam essa doença no coração? É uma patologia que vai se tornar cada vez mais comum, porque a população envelhece. E com o envelhecimento, essa válvula do coração aórtica, ela tende a ficar mais estreitada, mais estenosada, ela começa a ocorrer um processo de fibrose nela, tipo um processo de cicatrização dela. E aí depois uma calcificação em cima dessa cicatrização. E aí há um estreitamento da válvula. E com o envelhecimento da população, isso se torna mais comum, muito mais comum. Então é uma patologia que ela tem uma incidência grande nessa população idosa. E justamente a população que tem um maior risco cirúrgico, porque essa patologia geralmente ela não está associada só a essa estenose da válvula aórtica. É uma patologia que vem associado à idade outras, como doença das carótidas, doenças do rim, doenças do pulmão, todas essas doenças associadas. Então você colocar um paciente desse para uma cirurgia convencional levaria um risco muito grande. E esse procedimento agora está trazendo uma esperança para esse tipo de para esse tipo de população conseguir uma sobrevida maior e com qualidade maior. Por que essa válvula estenosa? Era muito comum no Brasil, em países subdesenvolvidos, a febre reumática. E a febre reumática ela provoca um processo inflamatório da válvula, não só na válvula aórtica como mitral também. E esses processos inflamatórios, com o futuro, vai trazendo um fechamento da válvula, a diminuição do anel da válvula, A válvula fica espessada e diminui o diâmetro dessa válvula, provocando uma estenose, dificultando o sangue de sair do coração. A febre reumática era muito comum. E outra causa é a própria idade. Com o envelhecimento da população,
essas válvulas vão ficando mais fibrosas, vão se espessando. Não tem assim uma causa externa, vamos dizer assim. Se você tomar mais leite que tem cálcio, coisas que tem mais cálcio, não relaciona isso daí. E para tratamento da válvula aórtica, o tratamento é cirúrgico. Não existe remédio para tratar a estenose da válvula aórtica. Você tem que estar acompanhando, essa válvula vai estreitando, estreitando, até chegar o momento exato de você estar operando. A grande dificuldade é que às vezes você está lá esperando, esse paciente não tem uma estenose aórtica importante, talvez essa estenose aórtica vai se tornar importante quando o paciente tem uma idade muito avançada. Aí ele já estaria contraindicado a cirurgia porque tem outras patologias associadas e tal. E então isso surgiu, essa esperança daí é um tratamento muito menos agressivo, um tratamento inovador. Acredito eu que para o futuro, talvez até para a população jovem, depois que comprovarem resultados bons, acredito que até para a população jovem vai ser feito esses procedimentos menos invasivos também. E Marília, essas cirurgias vão ser realizadas onde? Qual hospital? Nós trabalhamos no Hospital da Unimar, o nosso serviço é lá no Hospital da Unimar e a gente tem realizado os procedimentos lá no Hospital da Unimar. Até temos mais já 2 casos agendados para estar fazendo também. Esse procedimento é feito, mas você tem que ter uma avaliação antes para ver se dá para se colocar essa prótese. Existe um período também pós-operatório, doutor Siderval, que a pessoa faz a cirurgia, aí fica aguardando se tem aquele tempo para saber se correu tudo bem, se não vai ter alguma rejeição, não existe isso, né? A rejeição em si da válvula não tem essa rejeição, não. Essas válvulas são compostas de materiais que já está muito bem estudado, não existe uma rejeição. Aprovadíssimo. Não existe rejeição. Pode existir complicações do procedimento em si. Não é um procedimento isento de complicações, entendeu? Né? Apesar de ser um procedimento menos agressivo, mas não isento de complicações, né? E uma das complicações que pode ser é o desprendimento do cálcio no implante da válvula, rotura do anel, entupimento das coronárias, porque é uma prótese que você está colocando na posição aórtica, mas o início das coronárias, as coronárias são artérias que mandam sangue para o coração. Ela sai da artéria aorta, que é muito próximo da onde você está colocando essa válvula, essa prótese. Se você coloca a prótese, o anel dela pode entupir um ósteo dessas coronárias, a pessoa pode infartar. Então tem que ser feito exames anteriores do procedimento, que você mede aonde fica a localização do anel que você vai colocar até a distância da onde saem os ósteos dessas coronárias. Porque uma distância muito pequena é uma das contraindicações para se fazer o procedimento. Tem que ter uma distância de no mínimo 10 milímetros, 1 centímetro. Para se fazer o procedimento. Complicado, só médico mesmo para entender. São partes técnicas, são partes técnicas que você tem que ter cuidado, né, para se fazer isso daí. Eu conversei com o cardiologista Siderval Ferreira, que é um dos pioneiros, podemos dizer assim, né, trazendo essa inovação, essa cirurgia inovadora para Marília. Marília crescendo cada vez mais, a medicina também acompanhando os passos do progresso, né? E estamos aí. O programa, semana que vem, volta com mais entrevista para você.